Olá, galerinha. Aqui quem fala é o professor Robério. Sejam todos bem-vindos à nossa aula, né? A nossa primeira aula que falará sobre a Revolução Francesa de 1789. Então, nós já começamos essa aula com um vídeo, com o primeiro vídeo que tá aí também na playlist, né? Um vídeo que é a introdução do canal e posteriormente temos o vídeo da abertura da Revolução Francesa de 1789. Então, vamos dar sequência, né? Vamos falar um pouco sobre o vídeo e posteriormente iniciaremos o assunto em si. Então, se acomodem todos. Espero que gostem da aula de hoje, dessa nossa conversa. Espero principalmente que dê o like, se inscreva no canal e ative o sino de notificações. Então, pessoal, como eu já falei com vocês, nós iniciamos essa aula sobre a Revolução Francesa com um vídeo postado aí no canal, o vídeo que é a parte 1 da Revolução Francesa. Então, esse vídeo, pessoal, é um vídeo que fala sobre o processo de revolução, desde quando se iniciou até o momento da forca que nós vamos falar mais adiante, né? Do enforcamento, ou melhor dizendo, da guilhotina que vai ser utilizada para cortar a cabeça do rei Luís XVI. Então, falando um pouco sobre o vídeo, é um vídeo de um jogo, retirado de um jogo, do trailer de um jogo chamado Assassin's Creed. Não sei se alguém já jogou esse jogo, mas é um jogo bem famoso que se passa justamente na França no período revolucionário. Então, vocês conseguiram ver lá que anteriormente à Revolução, Revolução essa que vai acontecer na França, como o próprio nome diz, Revolução Francesa, revolução que se passa na França, na Europa, no finalzinho do século XVIII. Então, essa revolução, pessoal, vai ser uma revolução que vai questionar o absolutismo, vai questionar o poder monárquico. Então, as pessoas, a população, vai se revoltar com a monarquia, com o poder monárquico, e irá fazer a sua revolução, seu processo revolucionário. Então, no vídeo vocês conseguem ver as pessoas na França morrendo de fome, as pessoas pedindo esmolas. Então, muita gente não tinha o que comer, não tinha casa. E por que isso acontecia, professor? Isso acontecia, pessoal, porque a França vinha já de uns 3 invernos muito ruins. Então, as lavouras não produziam mais o bastante e a alta dos impostos. Então, tivemos vários tributos, vários impostos aumentados pelo poder monárquico, pelo poder do rei. O rei esse, já adiantando a vocês, o rei Luís XVI. Então, era uma monarquia. A França era uma monarquia. Era o poder centralizado na mão de uma única figura, na mão do rei. Então, aquele vídeo é uma passagem do que vai acontecer na Revolução, como o povo vai se armar para lutar pelos seus direitos. Então, era você lutar para fazer a revolução ou você morrer de fome. Então, a maioria das pessoas preferiu ir à luta, né? Preferiu lutar pelos seus direitos. E nós vamos ver que essa Revolução Francesa vai ajudar a disseminar os direitos humanos, o direito do homem, pelo mundo. Vai ser uma revolução muito importante também por isso. Então, pelas conquistas dos direitos que vão ser sobrepostas dentro do processo da Carta Magna, dentro do processo de criação das leis, da Constituição, da primeira Constituição da França. Então, como era, vamos pensar agora como era a Europa nesse período. Então, nós estamos falando aqui de 1789, o período da Revolução Francesa. Era um período conturbado, era um período bastante conturbado, porque o poder, na maioria das vezes, estava na mão de uma única pessoa, na mão
do rei. Então nós tínhamos Inglaterra, França, e a França era um símbolo dessa monarquia autoritária, dessa monarquia desprezível, que não ligava para os pobres. Era um primeiro estado que não ligava para o terceiro estado. Então a figura do rei era mais até do que a figura de uma pessoa. Então muitos reis se diziam o próprio Deus na terra. Então percebam como era isso. Anteriormente, na França, existia um rei chamado Luís XIV, que veio anteriormente ao Luís XVI. Esse rei Luís XIV, ele vai se autoproclamar um Deus na terra. Então ele se dizia o Deus Sol, ele se denominava o Deus Sol, ou o Rei Sol na terra. E as pessoas muitas das vezes acreditavam nisso. Por quê, professor? Porque não existia a laicidade. Então, a igreja e o Estado eram um só. Então, a religiosidade era colocada no poder. E hoje em dia no Brasil, hoje em dia no mundo é assim? Bem, não é para ser assim. Então, o Brasil, por exemplo, é um país laico. Então, a igreja e o Estado são coisas completamente diferentes que não podem ser sobrepostas, não podem ser juntas. Então, naquele período não era assim. Então, na França do século XIX, no finalzinho do século XVIII, perdão, em 1789, nós vimos um governo que não ligava para os pobres, um governo que juntava os poderes administrativos, políticos e de religiosidade, até porque o clero fazia parte desse poder, na figura do Papa, dos bispos, enfim, era uma instituição só, podemos dizer assim, e tudo isso vai desembocar no processo de revolução. Mas uma pergunta que não quer calar: por que veio esse sentimento de revolução pela Europa e, em específico, na França? Onde foi que surgiu esse pensamento? Então, para quem estudou o iluminismo, é um assunto que eu vou trabalhar mais para frente. Para quem estudou o iluminismo, vai ver que os iluministas, os filósofos, vão vir trazer justamente isso. Essa ideia de barrar esse pensamento de que o rei é um deus na terra. Então, de forma alguma, uma pessoa pode se dizer um Deus na terra e, através desse poder, exercer o seu menosprezo para com a população. Então, não existe isso. Então, o Voltaire, o Robespierre, ou melhor dizendo, o Montesquieu, o Voltaire e tantos outros filósofos iluministas vão trazer essa ideia de que não é possível viver numa sociedade onde o poder eclesiástico e o poder administrativo vão mandar nas pessoas como se fosse um Deus na terra. Então isso não existe. E o iluminismo vai vir justamente para quebrar esse paradigma de que as pessoas tinham que ser submissas ao rei e ao poder, justamente porque eles se diziam um Deus na terra. Então vai ter todo o processo de revolução iluminista, eu chamo assim, né? Uma revolução filosófica, e posteriormente essas ideias vão se disseminar pelo mundo, inclusive vão chegar no Brasil também, vão ajudar no processo de fim da escravidão, mas que é outro assunto que a gente vai trabalhar depois. Mas só para vocês saberem que o iluminismo ele vai ajudar a acabar com um pensamento, podemos dizer assim, que de exclusão social, de aceitação de exclusão social. Então as pessoas começaram a pensar mais, a refletir sobre os seus direitos, a refletir sobre a sua moradia, sobre a sua comida e principalmente a perceber que não existe um Deus na terra, assim como os reis se denominavam. Então, voltando aqui à Revolução Francesa, espero que vocês tenham assistido o vídeo anterior, que é um vídeo bem importante, né, que vai mostrar de forma detalhada, em resumo, logicamente, mas vai mostrar de forma detalhada como foi que se deu esse processo em imagens. Vocês vão ver lá a guilhotina que foi criada na França nesse período como forma de punição ao rei, né? A guilhotina vai ser usada para decapitar o rei Luís XVI. Então, partindo aqui para o slide, a Revolução Francesa ocorreu entre 1789 e 1799. Então, ela vai explodir em 89 e vai findar em 99. Então,
Qual é o marco inicial? O marco inicial é a derrubada, a tomada da Bastilha, da prisão, que nós vamos ver mais adiante. Então, a Revolução ocorreu entre 1789 e 1799 na França, provocou grandes mudanças sociais e políticas no país. Depois de um longo processo do antigo regime, foi destruído e os privilégios por nascimento destruídos. Outro ponto importante foi o marco do fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Então, um ponto importante aqui, né, no slide, que vai trazer o fim do antigo regime. Esse antigo regime que a gente chama é basicamente isso que eu falei a vocês no começo. É o antigo regime das monarquias. Então, houve uma quebra nesse processo de monarquias. As monarquias que não se adequaram à nova ordem, que seria a ordem revolucionária, foram derrubadas. Então, como era que a monarquia tinha que fazer para se readequar? Tinha que ser uma monarquia constitucionalista, uma monarquia feita através da Constituição, que até então não existiam as constituições, que nós vamos falar mais adiante. E marcou o fim da Idade Moderna, o início da história contemporânea. Então, foi uma coisa tão importante para a história que vai marcar um ciclo, né? Os acontecimentos na história vão marcando um ciclo, uma quebra de paradigma. Então, a história, hoje, para os historiadores, a ciência história, é dividida em história antiga, ou melhor dizendo, alguns historiadores afirmam pré-história, então é dividida em pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea, que é a que nós vivemos hoje em dia. Então, dentro da pré-história, nós tínhamos, logicamente, os primeiros homens, o surgimento da humanidade. Então, os Homo sapiens, toda aquela evolução. Na história antiga, tivemos os antigos romanos, tivemos o nascimento e a morte de Cristo dentro do Império Romano. Tivemos a Grécia, tivemos todo aquele processo de construção dos impérios. Então, tudo isso é trabalhado na história antiga. Na história medieval, nós tivemos as cruzadas, nós tivemos o poder exercido pelo clero, pelo papa. Então, tivemos todo o processo de fortalecimento da Igreja Católica que a gente conhece hoje. Então, a Igreja vai lutar contra os muçulmanos, vai lutar contra os islâmicos nas cruzadas santas, vão lutar contra os hereges, é o tempo onde vai ter a caça às bruxas, né, que nós vamos ver depois. Então, as feiticeiras, que eles chamavam, vão ter as caças, basicamente, aos homossexuais, enfim, a todos aqueles que eram hereges de acordo com a Igreja Católica. Então, pessoal, essa foi o marco da Revolução Francesa, aquilo que os revolucionários quiseram sobrepor, quiseram mudar na sociedade da França. Então, em 1789, a população francesa estava dividida em 3 ordens: o clero, a nobreza e o restante da população. O primeiro estado era composto pelo clero. E o que era que tinha dentro do clero? Tínhamos os bispos, os abades, então tínhamos as pessoas vindas das famílias nobres. Então esse era o primeiro estado. E tínhamos também dentro do primeiro estado o baixo clero, que eram os sacerdotes. Aí você pergunta, professor, mas quem era maior? O clero ou o rei, ou a monarquia? Com certeza, quem era maior era o rei. O rei era maior do que propriamente o rei era maior do que o papa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que saber. O segundo estado, a nobreza, era composta por nobreza cortesã, pessoas que viviam em torno do rei. Então, bem importante, né? Os cortesãos. Tínhamos a nobreza provincial, nobres que viviam nas províncias, nobreza de toga, burgueses ricos que compravam títulos de nobreza. Então, pessoal, antes de mais nada, vocês têm que entender que essa revolução ela é muito importante porque ela vai disseminar
o processo revolucionário por outros países, em outros tempos, mas principalmente porque vai disseminar a ideologia dos direitos humanos. Vai ter várias conquistas de direitos, a primeira Constituição da França, que vai disseminar toda essa ideia. Porém, nós temos que perceber que essa revolução não foi uma revolução exclusivamente feita pelos pobres que estavam passando fome, que estavam passando necessidade dentro da França naquele período de 1789, do final do século XVIII. Não, essa revolução foi uma revolução burguesa. Por que, professor, foi uma revolução burguesa? Justamente porque quem inicia o processo de revolução são as pessoas letradas, os filósofos, os iluministas, podemos dizer assim, as pessoas de letras que sabiam ler. Então, se você sabia ler naquela sociedade, você não era pobre automaticamente. Então não foi uma revolução feita exclusivamente pelos pobres. Aí muitos dizem que a Revolução Francesa, os pobres serviram somente como massa de manobra para a elite em ascensão, para a burguesia. Eu discordo, eu acho que os pobres tiveram participação importante, mas muitos historiadores afirmam que foram massa de manobra. E se você perguntar qual foi a única revolução que os pobres, a população da parte de baixo da sociedade foi efetiva na revolução, fez a revolução sozinha, a Revolução Russa de 1917. A Revolução Russa foi uma revolução comunista, ideais comunistas, socialistas, que foi feita pela classe operária, pelos trabalhadores, então pelos proletários, assim como Karl Marx afirmava. Já a francesa não, a francesa teve a burguesia por trás da revolução. Se você perguntar qual foi a revolução mais importante, a francesa ou a russa, eu sinceramente acredito que as duas são importantes, mas em termos de operários, em termos de ajudar a população em trabalho, foi a Revolução Russa de 1917, perdão. Porque a Revolução Russa ela vai ajudar a surgir os partidos socialistas, comunistas, que vai desembarcar também aqui no Brasil com o PCdoB, com o PCO, com primeiramente o PCB, o Partido Comunista do Brasil, que vai ajudar a criar a CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas que todo mundo conhece hoje. 13º, direitos a férias, direito à férias remunerada, enfim, tudo isso que vocês conhecem. Agora vamos voltar para a Revolução Francesa, para não nos estendermos tanto assim, né? Então, pessoal, já vimos essa parte. O terceiro estado, nós já vimos o primeiro estado e o segundo estado. O terceiro estado, que era o estado mais baixo, como o próprio nome diz, tínhamos a população no geral, os camponeses. Então, tínhamos os trabalhadores rurais, os sans-culottes, que seriam a camada social urbana, mais pobre também, a pequena burguesia, que são os comerciantes e os artesãos, a média burguesia, que são os médicos, advogados e professores, e a alta burguesia, que são os banqueiros e grandes empresários. Então, partindo dessa ideia, quem fez a revolução somente foi o terceiro estado? Não, foi o terceiro estado, juntamente também com a burguesia. Aqui tem um triângulo, posso dizer assim que vai dizer, ou melhor dizendo, a pirâmide, né? Que vai trazer essa questão de forma mais desenhada, mais prática. Então, o primeiro estado só era 1% da população da França, que era o clero, que era basicamente o rei, que estava acima, né? O segundo estado, tínhamos a nobreza, que também tinha terras, tinha prestígio, e 97%, percebam, 97%, o terceiro estado era a burguesia em ascensão, mais os camponeses e mais os sans-culottes. Então, eles eram obrigados a pagar impostos, a pagar tributos. Já as outras classes acima não eram. Então, só o terceiro estado era obrigado a pagar os impostos, a pagar os tributos.
Aqui nós conseguimos ver é, o clero, um representante do clero com essa roupa vermelha. Então, a nobreza no centro e mais ao lado também uma pessoa da alta sociedade, né? Aqui nós temos um mapa conceitual que vai trazer essa questão. E no século XVIII, então nós tínhamos os privilegiados, que eram o clero e a nobreza, além, é claro, do próprio rei. E os não privilegiados, que era o terceiro estado, que era o povo, a burguesia. Então, se você vê a descrição aí abaixo, o clero e a nobreza tinham vários privilégios, não pagavam impostos, recebiam pensões do Estado e podiam exercer cargos públicos. Os burgueses enriqueciam por meio da atividade como o comércio e a indústria, embora estivessem acumulando crescente poder econômico, não tinham poder político por causa do absolutismo. Então, qual era a importância da revolução para a burguesia? Participar da política, que até então eles não participavam. Por isso que vão impulsionar a Revolução Francesa. Então vejam aí que o clero e a nobreza, eles não pagavam impostos, eles não pagavam tributos. Os tributos eram restritos basicamente aos pobres, ao terceiro estado, né? A massa populacional dos 90% da população que era pobre tinha que pagar tributos. Então percebam, você ter que pagar tributos, ter que pagar impostos ao rei, mesmo você não tendo dinheiro para comprar um pão. Então existiam brigas por um pão, por um único pão, existiam brigas pelos alimentos que estavam escassos, as pessoas não tinham dinheiro e mesmo assim tinham que pagar os tributos. Muitos pobres perderam o seu único bem, que era a sua propriedade. A sua propriedade era tomada pelo poder monárquico, pelo rei. Aí você pergunta, professor, a França estava quebrada naquele período de 1789, final do século XVIII, mas eles estavam quebrados, a França estava quebrada, e o rei? O rei também estava quebrado? Claro que não. O rei, ele administrava, tinha um poder econômico, ele recebia os impostos, os tributos, através dos seus recebedores, das pessoas que iam receber os impostos, iam cobrar os impostos, melhor dizendo, e o rei esbanjava a sua riqueza no seu palácio cada vez mais. Então, o palácio do rei, na França, o mais famoso deles é o Palácio de Versalhes, ali do lado da França, né, em Versalhes, onde eles banjavam a riqueza, fazia sempre bailes, fazia sempre festas, enquanto isso o povo morrendo de fome. Então isso vai impulsionar também a Revolução Francesa, esse sentimento das pessoas em mudar, em acabar com a monarquia, acabar com aquela desgraça que estava acontecendo na França. Desgraça essa que era eles que sofriam, os pobres que sofriam a desgraça por não ter dinheiro para se alimentar, enquanto o rei e toda a corte faziam festa e esbanjavam riquezas, luxos, e com grandes banquetes, inclusive. Então isso vai impulsionar também o sentimento dos pobres para fazer a revolução, enquanto os burgueses vão basicamente impulsionar a revolução em busca dos seus direitos políticos, né? E participar mais da política. Partindo para o próximo slide, a situação da França, como já falei, nós tínhamos a miséria e fome, é, devido às crises, né, que vão se abater pelas propriedades, não vão ter colheitas férteis, perdão, não vamos ter pessoas com dinheiro para comprar alimentos, até porque também não vão ter muitos alimentos. Enfim, crise no setor têxtil também, então setor de produção de roupas, de lãs, enfim, vai sofrer crise também. Crise nas finanças públicas, maior cobrança de impostos da burguesia. Então, a crise vai se abater, mas vai se abater principalmente contra os mais pobres, né? Que vão ter que pagar mais impostos. Já, já partindo para o próximo tópico, o terceiro estado sustentava, sustentava economicamente por meio do pagamento de impostos os outros dois estados.
ao mesmo tempo, era ignorado nas decisões políticas. Então, o terceiro estado, como eu falei a vocês, pagavam os impostos e não participavam da política, não tinham participação na política, dentre eles a burguesia. Por isso que a burguesia vai ajudar também a fazer a revolução. Os membros do terceiro estado passaram a reivindicar a igualdade de todos os setores. Então aí já vai começar a ter os primeiros protestos. Então a combater o absolutismo do rei, a reestruturação no estado que favorecesse o desenvolvimento do capitalismo. Então já tinham esse sentimento aí de impulsionar o livre mercado através do capitalismo. Até porque não existia livre mercado ainda, né? Como eu posso dizer, que o Estado ele participava de todos os seus comércios através de cobranças exageradas de impostos, de tributos. A excessiva intervenção na economia, acabar com os privilégios da nobreza e do clero. Então eles queriam, o terceiro estado queriam acabar basicamente com todos os privilégios do primeiro estado, que era o clero, e do segundo estado, que era a alta nobreza também. Então o terceiro estado, que era a população no geral e a pequena burguesia em ascensão, queriam acabar com esses privilégios. Então não dava mais para sobreviver na França naquele período. Não dava para sobreviver. Ou você se juntava à revolução, ou possivelmente você morreria de fome, assim como muitos morreram de fome. Então a revolução chama as pessoas que estão nessas situações, podemos dizer assim, de calamidade, onde você vai ter que escolher entre comer, entre sobreviver, entre entrar na revolução ou morrer de fome, né? Então imagine você ter sua casa e ser tomada pelo rei, imagine você não ter um alimento, imagine tudo isso dentro da sociedade da França nesse período estudado, né? Partindo para o próximo slide agora, sentindo-se pressionados, a nobreza e o clero pressionaram o rei Luís XVI a convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Então perceba aí, de acordo com os estudos, a pressão popular, a pressão da classe baixa, dos pobres, em cima do segundo e do primeiro estado, ou seja, dos nobres e do clero, fez com que eles pressionassem o rei Luís XVI a fazer uma assembleia geral, para debaterem esse sentimento que estava surgindo na França. Que sentimento era esse? O sentimento de mudança, os primeiros processos da Revolução. Então, a instituição parlamentar antiga que tinha a participação de representantes das três ordens, que era a Assembleia Geral. Sistema de votação era feito por ordem, favoreceu os interesses da burguesia, grande participação popular. As massas camponesas e urbanas tiveram pela primeira vez a chance de demonstrar todo o seu descontentamento. Então, perceba, a Assembleia foi feita, a Assembleia dos Estados Gerais, com a participação dos três estados. Só que nessa ocasião em específico, o terceiro estado, ou seja, a burguesia em ascensão e os pobres, tiveram a chance de declarar pela primeira vez o seu grande descontentamento com aquilo que estava acontecendo na França. Então, eles puderam declarar, expressar o seu sentimento de não aceitação sobre aquilo que estava acontecendo dentro da sociedade francesa, onde os pobres ficavam cada vez mais pobres, perdiam as suas casas, não tinham alimentos, e enquanto isso, o clero e a nobreza participavam, o clero e a nobreza participavam cada vez mais da alta sociedade, esbanjando os seus lucros, esbanjando a sua riqueza. Então, o princípio da soberania nacional contra a monarquia absoluta de direitos divinos, instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Todos esses tópicos, esses 4 tópicos abaixo, foram reivindicações feitas pelo terceiro estado. Então, eles queriam a instalação de uma Assembleia Constituinte, que era uma Assembleia para fazer uma Constituição, ou seja, eles queriam que a França tivesse uma Constituição. Olha o tamanho,
olha o tamanho do pedido que era para a época. Não existia Constituição. Eles queriam a participação do povo através da Constituição. Automaticamente eles queriam acabar com a monarquia absolutista. Queriam implementar uma monarquia constitucionalista. Então, veja o tamanho dessa pressão, né? E o princípio da soberania nacional contra a monarquia absolutista do direito divino. Aquilo que eu falei a vocês no começo. Os reis se achavam deuses na terra, então eles queriam que isso acabasse. O terceiro estado queria que isso acabasse. Não existe a pessoa se denominar um deus na terra, né? Partindo para o próximo slide, vocês conseguem ver aí os deputados das três ordens proclamaram a instalação da Assembleia Nacional Constituinte. Então, as três ordens participaram dessa Assembleia: o clero, a nobreza e o terceiro estado. Ou seja, dentro do terceiro estado, recapitulando, nós tínhamos os pobres e a burguesia. Na nobreza, nós tínhamos os funcionários do rei, enfim, e o clero nós tínhamos a alta sociedade eclesiástica e acima deles, logicamente, o rei. Então aí nós vemos uma imagem que vai mostrar essa assembleia, um pouco sobre essa assembleia, né, a importância dessa assembleia. Então nós vemos aí eles amontoados, analisando a imagem agora, nós conseguimos ver alguns na parte de cima, e era um momento de efervescência, era um momento de debate, onde os pobres tiveram direito a falar sobre sobre as suas insatisfações sobre o que estava acontecendo na França. Partindo para o próximo slide, que é um momento crucial da Revolução Francesa, nós temos a tomada da Bastilha. Então, uma multidão invadiu e tomou a prisão da Bastilha, que era um símbolo do poder do rei, do poder absoluto do rei. Então, essa prisão francesa, que era a Bastilha, era o símbolo do rei, onde ele prendia as pessoas que não pagavam impostos, ele prendia pessoas que eram contra o seu regime. Então, era o poder do rei através da Bastilha, através da prisão. E o que foi que aconteceu? A população vai se unir, a população vai se armar com facão, vai se armar com facas, com foices, roçadeiras, e vão para cima dos soldados do exército francês. Então eles vão matar alguns soldados, vão começar a pegar armas, vão começar a pegar os mosquetes, que são as espingardas, e vão começar a montar um exército revolucionário, incluindo a participação das mulheres. As mulheres participaram efetivamente da Revolução Francesa. Então, as mulheres tiveram um papel fundamental na Revolução. Não só os homens, mas também as mulheres participaram da Revolução Francesa de forma bastante efetiva. Então, eles se apropriaram das armas, como eu falei. Diante da enorme manifestação popular, o rei reconheceu a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte. Então, ele até então não tinha reconhecido aquela Assembleia anterior que foi proposta pelos três estados. Foi proposta para debater os direitos, os novos direitos da população. Então, o rei até então não havia questionado, não havia legitimado, melhor dizendo, a Assembleia. No século XVII, tornou-se uma prisão para nobres ou letrados, adversários políticos, aqueles que se opunham ao governo ou mesmo à religião oficial. Mesmo abrigando 7.000 prisioneiros, no dia 14 de julho, foi invadida pelo povo. Então, no dia 14 de julho de 1789, a Revolução Francesa de fato se inicia.
onde as pessoas, a população mais pobre, vai derrubar a Bastilha, vai tomar a prisão da Bastilha, libertar os presos políticos e tomar as armas dos soldados e fazer assim o seu próprio exército revolucionário para pôr um fim na monarquia absolutista da França. A Assembleia Nacional Constituinte foi forçada a tomar medidas imediatas para acalmar o ânimo dos grupos revolucionários. Então, um massacre aos nobres e tomada de seus bens, castigo aos nobres, tortura, enforcamento. Esses episódios ficaram conhecidos como o Grande Medo. O que foi que aconteceu? A população começa a matar os nobres, começa a matar membros da nobreza, mostrando o seu poder, o poder da sua revolução. Então isso vai ficar bastante claro dentro do processo revolucionário. Os nobres vão ser mortos em alguns casos pelos próprios revolucionários que queriam mostrar o poder da revolução. As medidas: o fim dos direitos senhoriais sobre os camponeses, fim dos privilégios tributários do clero e da nobreza, extinção do regime feudal na França, redução do poder do clero. A Assembleia Nacional Constituinte confiscou terras da Igreja e subordinou o clero à autoridade do Estado. Percebam o quão importante foi a Revolução Francesa. O fim dos direitos senhoriais. O que significa dizer isso, pessoal? Significa dizer que nós tínhamos pessoas que trabalhavam somente para comer, trabalhavam duro o dia todo somente para comer e trabalhavam para os seus senhores, né? Que é aquela questão feudal, a questão do sucerano e do vassalo. Então, o vassalo tinha que trabalhar somente para comer, uma questão só de existência, não tinha progresso, né? O fim dos privilégios tributários do clero e da nobreza, que era como a gente viu, o clero e a nobreza, eles praticamente não trabalhavam e só viviam à custa do terceiro estado, viviam às custas das pessoas mais pobres que pagavam os impostos a eles. A extinção do regime feudal, que é o feudalismo, que todo mundo já conhece, depois também eu vou dar uma aula sobre o feudalismo. Então, a redução do poder do clero, que o clero também exercia um poder muito grande na sociedade da França. Então, tudo isso vai ser questionado dentro dessa nova perspectiva de revolução. A Assembleia Nacional Constituinte confiscou as terras da Igreja. Então, a Igreja Católica, ela vai, no período principalmente da história medieval, vocês vão ver em outra aula que eu vou dar, vocês vão ver que a Igreja Católica vai crescer consideravelmente o seu território, por questões de pagamento de indulgências, enfim, de tantas outras questões que serão debatidas. Então, tanto é que hoje em dia a instituição Igreja Católica é uma das mais ricas do mundo, né? Então isso vai ficar para um próximo debate. Chegando agora a um ponto crucial da Revolução Francesa, um ponto crucial, que é basicamente a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, aqui nós chegamos aos direitos que foram adquiridos através da força revolucionária, através das pessoas que batalharam, que lutaram pelo seu processo de revolução, lutaram pelas suas vidas, por melhorias de vida, por melhorias em condições básicas de existência. Então, nós temos aqui alguns pontos importantes que vão ser disseminados para a Europa e posteriormente para todo o mundo. Então, a proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão vai ajudar a criar várias constituições pelo mundo, vai ajudar a equilibrar sociedades pelo mundo. Equilibrar de que forma? Equilibrar da forma de que o pobre, de que o oprimido, ele consiga ter o mínimo de direito possível na sua existência. E vai ajudar
a criar várias leis que nós conhecemos hoje em dia. Então, foi uma coisa bem importante essa proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E o que é que dizia essa proclamação, essa declaração? Primeiro ponto, respeito pela dignidade da pessoa. Então, respeitar o próximo, respeitar a pessoa humana. Todos somos iguais perante a lei, perante a força de lei. A liberdade e igualdade dos direitos do cidadão, dos cidadãos. Então, todos temos direitos e deveres iguais. Então, nós somos livres para fazer tudo aquilo que quisermos, ao ponto de não atingirmos o direito do próximo. Então, uma questão bem importante também. O direito à propriedade privada, propriedade individual. Então, a propriedade, a partir do momento que você a consegue, ninguém mais pode tomá-la de você, a não ser que seja por força de lei, mas não mais por força de monarquia, por força absoluta. Ninguém pode tomar propriedade privada de ninguém. A casa, a sua casa, o seu território, a sua propriedade é um dos bens invioláveis que não podem ser questionados perante a força bruta, mas sim perante somente a lei. O direito de resistência à opressão política. Então, ninguém pode ser perseguido politicamente por não aceitar as imposições de uma determinada política sobreposta na sociedade. Então, nós temos os direitos, hoje em dia, de questionar quem está no poder. Nós temos o direito de pressionar, de questionar, de pedir esclarecimentos e não ser perseguido por isso. Então, perceba a importância dessa proclamação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E, por último, a liberdade de pensamento e opinião. Percebam aí a importância, né? Já é um dos primeiros fundamentos do iluminismo, que é uma liberdade de pensamento, uma liberdade. Cada ser ele é livre para pensar, para expressar a sua opinião, a ponto que não inflinja os direitos do próximo. Então, todos nós somos livres para exercer a nossa opinião, para falar, para explicar, para questionar e para sobrepor a nossa opinião. Monarquia constitucional. Então perceba que a França vai sair de uma monarquia absoluta e vai se tornar uma monarquia constitucional. Em 1791, a primeira Constituição da França. A França tornava-se uma monarquia constitucional, igualdade jurídica, organização social, liberdade de produção e de comércio sem interferência do Estado, separação entre Estado e Igreja, criação de três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, representatividade popular através do voto, fim dos poderes absolutos, governo dominado pela alta burguesia. Então perceba o tanto de transformações que o rei foi obrigado a fazer junto com a nobreza. Perceba o tanto de mudanças radicais que vai ter que ser feita na França pela pressão popular, pela pressão da Revolução Francesa. Então, a separação entre a igreja e o Estado, a liberdade de produção de comércio, sem interferência do Estado, a igualdade jurídica. E aqui nós temos um ponto bem importante, que é a criação dos três poderes, que é como, por exemplo, o Brasil hoje em dia. Então nós temos o legislativo, o executivo e o judiciário. Tirando como exemplo aqui no Brasil, quem é o legislativo? O legislativo é basicamente a Câmara, em termos federais, a Câmara dos Deputados e o Senado. O executivo
é o presidente e o judiciário é basicamente o STF e todas as outras cortes jurídicas. Em termos estadual, o legislativo é assembleias estaduais, que é as câmaras estaduais, com os deputados estaduais. O judiciário é os fóruns e todo o processo jurídico. E o executivo, o governador. E em termos municipais, o legislativo seriam os vereadores, o executivo seria o prefeito e o judiciário seria os fóruns e todas as outras instituições jurídicas. Então, essa divisão é bem importante, né? Vai acontecer na França e vai ajudar a criar várias outras constituições com base nesse princípio da separação dos poderes. Então, não é mais um rei, não é mais um indivíduo só que vai mandar na sociedade. Nós temos aqui três poderes iguais, que tem que ser iguais e que tem que se regular. Então, o legislativo, o executivo e o judiciário não pode um passar em termos de soberania do outro. Todos têm que ser iguais, todos têm que se fiscalizar justamente para nenhum sobrepor o outro em termos de importância. As forças contra-revolucionárias. O rei Luís XVI conspirava contra a revolução. Ele não aceitava a revolução, né? Nos bastidores ele estava sempre buscando derrubar a revolução. O restabelecimento da monarquia absolutista, a fuga do rei, ele tem que fugir da França, né? Ele foge e tenta voltar depois, ele tenta fazer uma contra-revolução. 20 de setembro de 1792, a Batalha de Valmy. Então, proclamação da República. Assembleia dissolvida, criação da Convenção Nacional, nova Constituição para a França, caráter republicano. Olha a palavrinha-chave aí, republicano. Então vamos sair de uma monarquia, e vamos entrar para a república, regime também que nós conhecemos aqui no Brasil, né? O regime que comanda que organiza o Brasil. É uma república. República significa coisa pública, com plena participação das pessoas. Então, a república é isso. É a participação popular através principalmente do voto. A república. Forças políticas. Já dentro da república, na França, naquele período, no finalzinho do século XVIII, nesse processo de efervescência que vai começar em 1789, a França vai ter a chegada da República com os girondinos e os jacobinos no processo de revolução, comandando o processo de revolução. Os girondinos eram representantes da alta burguesia, temiam que as camadas populares tomassem o controle da revolução, defendiam o rei. Aí você perceba que os girondinos, eles fizeram a revolução, ajudaram a fazer a revolução, mas mesmo assim defendiam a figura do rei. Eles só queriam mais participação na política, mas queriam que o rei permanecesse no seu posto. Então, é aquilo que eu falei a vocês. Dentro de quem fez a revolução, nós tínhamos os burgueses e os pobres. A camada pobre, pobre mesmo, que era a população mais abastada, ou melhor dizendo, a população que não tinha basicamente nada, nós tínhamos os jacobinos. E na população pobre, mas que tinha a burguesia também em ascensão, nós tínhamos os girondinos. Então, representantes da pequena e média burguesia, os jacobinos, da pequena e média burguesia e proletariado, ou seja, os trabalhadores assalariados. Defendiam posições radicais de interesse popular, condenação do rei à morte. Eles queriam acabar com a monarquia de uma vez por todas. Como eles queriam fazer isso? Eles queriam fazer isso basicamente matando o rei. Eles tinham que matar o rei para sacramentar o processo de revolução. Já os girondinos queriam a figura do rei ainda que permanecesse no poder. Então perceba que aqui
nós tínhamos podemos dizer assim, esses dois lados dentro da Revolução, os girondinos e os jacobinos. E tínhamos também as planícies, que é a burguesia oportunista que se aproveitava dos dois lados. Mas uma questão importante aqui que vocês têm que saber. Nas assembleias lá nos palácios, quando os girondinos e os jacobinos iam falar, eles não ficavam juntos. Os girondinos ficavam do lado direito e os jacobinos do lado esquerdo, cada um defendendo os seus direitos, defendendo a sua forma de manter a revolução. E o que é que vai acontecer? Por os girondinos defender a figura do rei, defender o restabelecimento da monarquia, só que agora é uma monarquia constitucional. Então, os girondinos queriam uma monarquia constitucional e os jacobinos não queriam monarquia nenhuma. Eles queriam a república. E o que é que vai acontecer? Os girondinos vão ser chamados de grupo de direita e os jacobinos de grupo de esquerda. Então, o que a gente conhece hoje como direita e esquerda vai surgir nesse período, com os girondinos, que eram de direita, e os jacobinos, que eram de esquerda. Quando o rei foi levado a julgamento, a corrente jacobina venceu e ele foi condenado à pena de morte. Luís XVI foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. Então perceba que a revolução vai ser sacramentada com a morte do rei Luís XVI em praça pública. Os jacobinos vão matar o rei, a figura do Maximilien de Robespierre, que era o chefe dessa ala jacobina, desses revolucionários jacobinos, vai matar o rei Luís XVI. E assim vai sacramentar o fim da monarquia e o início da república na França. Posteriormente a isso, vai existir uma ditadura jacobina, uma ditadura da esquerda na França. A execução do rei provocou a alta revolta dos girondinos e a reorganização da força que defendia o absolutismo. Então perceba que os jacobinos vão impulsionar uma revolta girondina. O Comitê de Salvação Pública, controle do exército e da administração do país. O Tribunal Revolucionário puniu os traidores da Revolução. Ditadura dos Jacobinos, liderada por Robespierre, período do terror. Então, a figura do Maximilien de Robespierre, aquela pessoa, aquela figura, aquele personagem que a gente assistiu no vídeo anterior, o Robespierre vai liderar esse período de caça aos contra-revolucionários. Quem fosse contra a revolução seria guilhotinado, seria morto, seria enforcado em praça pública. Todos tinham que aceitar a revolução. Uma revolução é sangrenta. Toda revolução precisa de armas, precisa da população pegar em armas, precisa se matar de acordo com os próprios revolucionários. Então, o Robespierre vai fazer isso na França. Ele vai comandar esse período do terror. O governo de Robespierre, então, ele vai fazer o quê? Diversas tendências políticas, alta e média burguesia, camadas populares, o tabelamento dos preços dos produtos, o aumento dos impostos para os mais ricos, maior proteção legal para os pobres, conquista no setor militar, entrou em vigor a nova Constituição da República. Então, o governo de Robespierre, desse jacobino, dessa pessoa de esquerda radical, ele vai taxar as grandes fortunas, podemos dizer assim, né, como a gente poderia dizer hoje. Ele vai cobrar mais imposto de quem podia pagar mais. Não o contrário, como o rei fazia. O rei cobrava mais imposto de quem não tinha como pagar. E o Robespierre vai cobrar mais imposto dos mais ricos. E isso, logicamente, vai efervescer a classe alta, a nobreza, os girondinos, que vão posteriormente fazer um processo contra o Robespierre. Então, vamos passar para o próximo slide. A Constituição da República. O sufrágio universal. Dentro da Constituição da República, que foi conquistada através da Revolução, todos os cidadãos, homens maiores de idade, votam. Direito de rebelião, de trabalho e de subsistência. Felicidade como finalidade
do governo. Então esses foram uns direitos bem importantes do sufrágio universal, né? Sufrágio universal. Perceba que agora todo mundo pode votar, todos os homens maiores de idade podem votar na Assembleia. Então isso foi uma conquista muito grande, porque anteriormente não podia votar, só podia votar a classe nobre e a classe alta. O terceiro estado não poderia votar na Assembleia. O governo do Diretório. Girondinos e grupo da planície se uniram contra o governo de Robespierre. Então perceba, os girondinos vão se unir contra os jacobinos de Robespierre. Robespierre foi preso e guilhotinado em 1794. Não esquecendo que foi Robespierre quem guilhotinou o rei Luís XVI. Ele cria a guilhotina para matar o rei. E ele mesmo vai ser morto pela própria guilhotina em 1794. O fim do período do terror. Convenção Nacional controlada pela alta burguesia girondina. Então, os girondinos entram no poder agora. Sai a esquerda jacobina e entra a direita girondina. Elaboração de uma nova Constituição. Aí já vai entrar em vigor outra Constituição, né? A continuidade do regime republicano. Eles optaram por continuar com a República, agora controlada pelo Diretório, composto por 5 membros. Afirmar o poder político da alta burguesia sobre o país, conter o descontentamento popular. Território francês ameaçado pelas forças absolutistas vizinhas. Então, o que é que aconteceu? A revolução explodiu na França, os pobres tomaram poder juntamente com a alta burguesia, onde tinham os jacobinos e os girondinos, e os outros países que ainda eram absolutistas, que ainda tinham os reis, ficaram com medo da revolução explodir por toda a Europa. Então eles ficaram com medo da Revolução Francesa e queriam invadir a França para acabar com a revolução. Percebam o quão importante foi essa Revolução Francesa, né? Golpe de Estado. Napoleão Bonaparte deflagrou um golpe de Estado com apoio da burguesia e do exército. O golpe de 18 Brumário. Napoleão Bonaparte dissolveu o diretório e estabeleceu um novo governo, o consulado. Consolidou as conquistas da alta burguesia, o fim do ciclo revolucionário. A Revolução Francesa acaba com a figura do Napoleão Bonaparte subindo ao poder. Então, Napoleão era de direita, podemos dizer assim, né? E ele vai ajudar os girondinos e vai acabar com a Revolução Jacobina. A Revolução Francesa vai se encerrar aí. E essa foi a aula de hoje, essa nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de aula, né? Onde vocês podem ver através das imagens do slide. Espero que vocês estudem para o Enem que vem aí, né? Espero que esclareça muita coisa, tenha esclarecido muita coisa sobre esses direitos, sobre esse processo de revolução. Foi uma aula longa, uma aula extensa, nós já vamos com basicamente 1 hora de aula, mas é uma aula necessária, importante, que cai muitos assuntos no Enem, sempre cai muitas coisas sobre absolutismo no Enem, e espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, o meu contato está aí na descrição agora, no final, né? Então, muito obrigado a todos. Sou o professor Roberto José Santos Júnior, professor de História, e aguardo vocês ao próximo vídeo, à próxima aula, que será postada mais adiante. Muito obrigado a todos e bons estudos.